tu irás passar, se não me encontrar com você outra vez. Mas quando eu chegar, lá no céu te encontrarei. Parabéns, Pastor Bosco. Parabéns, família cristã paraibana. Parabéns pelos 35 anos de vida do programa Opção para a Vida. Que Deus continue abençoando com toda sorte de bênçãos a todos os irmãos e amigos. Deus abençoe. Agradecemos, querido Pastor Bosco, por sua vida e por esse ministério maravilhoso que Deus tem confiado ao querido e no qual o amado pastor tem sido fiel. Nesses 35 anos do programa Opções para a Vida. Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, sua família e todos aqueles que são alcançados pelo programa Opções para a Vida. Grande abraço. Abraço bem apertado, bem gostoso, pastor, e toda a família paraibana. Campina Grande, quarta-feira, 1º de abril. Direto de Campina Grande, o programa Opção para a Vida adentrando no seu lar. Hoje, muita gente, se ainda não pregou uma mentira para o seu amigo, para o seu parente, familiares, certamente fará nesse dia que é considerado e batizado como o dia da mentira, 1º de abril. Muita gente não sabe que a mentira é algo que é prejudicial, ainda que seja em forma de brincadeira. Eu conheço muitas histórias de pessoas que mentiram e terminaram perdendo a própria vida, né? Já falei isso aqui para vocês. Um jovem estava lá tomando banho, bebendo, e ele simulava que estava morrendo afogado. E os amigos chegavam lá e ele dava risadas e gracejava com eles. Mas teve um momento que ele realmente estava sentindo câimbras e estava morrendo afogado e gritou. E os seus amigos não foram ao seu encontro porque julgaram que ele estava pregando mais uma mentira. Então a mentira pode muitas vezes prejudicar não só relacionamentos, mas inclusive você pode perder a própria vida. Lamentamos porque nesse dia da mentira, muita gente não sabe o que a Bíblia nos diz a esse respeito. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira e quem mente é filho do diabo. Lamentamos porque o atual presidente, ele já declarou publicamente que a sua mãe dizia: meu filho, se você mentir 1000 vezes, terminará sendo crido como verdade. Esse é o caráter do presidente que nós temos, né? Então, cuidado para que você não siga esse exemplo e não vá nessa conversa, porque você pode se tornar também um filho do diabo. Dentro de instantes, estaremos ouvindo o pastor Antônio Júnior e nesse mês de abril, o programa Opção para a Vida, todos os dias estará trazendo uma felicitação alusiva ao 35º aniversário do programa Opção para a Vida. São passados 35 anos ininterruptos. Este é um programa que tem, aqui no Nordeste, pelo menos a duração elástica, ininterrupta, de chegarmos a celebrar 35 anos no dia 15 de abril. Mas como é dia de semana, nós vamos realizar no domingo seguinte a celebração do culto em ações de graça. Você não pode perder. Prestigie. Portanto, estamos nesse mês de abril, dia 15 de abril, celebrando o 35º aniversário do programa Opção para a Vida. E nós vamos estar todas as manhãs trazendo aqui pastores, missionários, evangelistas, cantores, para trazer felicitações, a exemplo da nossa irmã, cantora Denise e seu esposo, pastor Miguel. Mas antes, você vai ficar com o pastor Antônio Júnior trazendo a palavra de Deus. Não perca, não deixe de assistir esta mensagem, porque Deus vai falar profundamente ao seu coração. Meus irmãos, hoje nós vamos pensar sobre algo que eu penso ser importante para nós. Porque, costumeiramente, nós somos confrontados ou somos colocados em lugar de rebaixamento.
Porque nós somos condicionados a pensar a nossa vida a partir do social, a partir do mundo. Nós, recorrentemente, estamos presos à opinião do mundo sobre nós. Às vezes nós estamos presos até mesmo às nossas próprias opiniões, que foram formadas não pela palavra, mas por aquilo que a gente aprendeu por tradição. Essa é a nossa realidade. Então eu queria pensar algo bíblico sobre o nosso propósito. Por que nós somos feitos? Eu sei, a gente já tem a resposta. Fomos feitos para a glória de Deus. Amém. Mas deixa então eu pegar essa ideia que fomos feitos para a glória de Deus, para tentarmos pensar hoje o tema. Fomos feitos para algo maior. Nós não fomos feitos meramente para viver esta vida condicionada ao mundo. Nós somos feitos para algo maior. Amém? Abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo. No capítulo 4, versículo de número 17, ou melhor, 12, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Eu vou ler de novo. Leia no seu celular. Abra aí, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Leia. Nós vamos fazer a exposição desse versículo aqui. Mas eu queria que você prestasse atenção, para que você não fique disperso, para que você não perca o fio da meada, como a gente diz, sobre o tema de hoje. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Então, meus irmãos, muitas vezes a sociedade, e eu vou além, até mesmo a igreja, tem os jovens como se eles fossem, ou como se eles estivessem numa sala de espera. Já percebeu isso? Os adultos, a sociedade, tem os jovens como que estivessem numa sala de espera. Não é a tua vez ainda. Espera aí. Nós somos condicionados a viver de uma forma que o jovem, ele não pode ser um protagonista. E sempre a gente vai ouvir, até mesmo na igreja: quando você crescer, Deus quer te usar. Quando você crescer, Deus vai te usar. Muitas vezes também, nós confundimos algo maior como sendo cargos altos, fama, reconhecimento humano. Mas o maior de Deus não se mede por escala. O maior de Deus se mede pela essência. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo para um líder jovem, Timóteo, que possivelmente se sentia intimidado pela idade ou pelas expectativas alheias, estava tendo algum tipo de dificuldade na igreja. Provavelmente alguém chegou para ele e disse assim: ainda não é o teu momento, Deus vai te usar, mas cresce mais um pouco. Provavelmente alguém chegou para eles: quem é você
para dizer o que eu tenho ou não o que fazer. Talvez Timóteo, ele tivesse dificuldade porque na cultura grega e judaica, quem estava aqui quinta-feira, a gente deu uma pincelada sobre isso. Na cultura grega ou judaica, só era considerado pessoas de maturidade quem tivesse idade, ou seja, cabelos brancos. Então, consequentemente, a própria cultura da época apertava demais os jovens, ao ponto de fazer com que eles entendessem que eles deveriam esperar até ter cabelos brancos para assumir algum protagonismo. Então, o que nós estamos propondo esta noite aqui, meditando nesse texto, é que o apóstolo Paulo vai ensinar algo totalmente diferente do mundo, da sociedade, ou até mesmo da ideia que possa existir na igreja. Ele está dizendo aqui que nós, em Cristo Jesus, temos uma possibilidade de quebrar esse ciclo, de quebrar esse entendimento pecaminoso, às vezes, discriminatório, e até mesmo que reprime o jovem, onde ele poderia ser e deve ser um protagonista. Ele deve buscar algo maior na essência em Deus. Às vezes, meus irmãos, nós estamos reprimindo de tal forma que a própria igreja entende que um culto de juventude não é um culto importante. Fato ou não? Fato. Fato. E o interessante, hoje eu cheguei aqui e disse, eu vou cultuar ao Senhor, eu não vou supervisionar nada. A Adriana ficava olhando para mim assim, eita, vou botar o pessoal para fazer a coreografia. Não, fica à vontade, vamos cultuar ao Senhor, amém, meus irmãos? E como foi bom para mim, não supervisionar, não ficar olhando, não ficar fazendo, vamos ficar à vontade. Então eu quero dizer a vocês que a mensagem aqui hoje era bem clara. O seu propósito não está limitado pelas circunstâncias da sua vida, mas pela qualidade do seu caráter. Nós somos feitos para algo maior do que apenas sobreviver. Nós somos feitos para manifestar a glória do Criador em cada detalhe do nosso cotidiano. O texto que nós lemos hoje, que quebra esse ciclo, Paulo escreve a Timóteo, esse líder jovem, em uma igreja cheia de desafios, e dá um comando direto: não aceite ser diminuído pela sua idade. Você não foi feito para esperar a vida começar, você foi feito para algo maior, e é agora, amém, meus irmãos? Então, a primeira coisa que nós pensamos no texto é algo bem interessante. Paulo diz assim: não despreze por você ser jovem. Nessa versão que eu tenho aqui diz: ninguém despreze a tua mocidade. O desprezo aqui, irmãos, não é apenas dos outros. Às vezes, é o nosso próprio eu. O algo menor é a ideia de que, por ser jovem, você pode viver de qualquer jeito, que santidade é coisa de velho, ou que o compromisso é para quem tem mais o que fazer. Então, esse algo menor, ele povoa a nossa mente, o nosso cotidiano, nos relegando a justamente pensar que nós como jovens, não temos a responsabilidade diante de Deus. E é por isso que eu faço questão que você preste atenção no que a gente está dizendo aqui, porque é algo importante, é algo crucial para a sua vida.
O jovem, ele demonstra que não quer ser protagonista da sua vida diante de Deus, porque ele começa a apresentar comportamentos de acordo com a sua concupiscência, com a sua vontade, ou com a ideia dos amiguinhos, ou com a ideia lá do grupinho do colégio, ou com a ideia do grupinho lá da rua, seja onde for. Nós começamos então a viver uma vida menor, medíocre, quando nós começamos a dar evasão aos nossos pensamentos, às nossas vontades, fora da palavra de Deus. E aí nós passamos a viver uma vida de fato vergonhosa diante daquilo que é a santidade de Deus, diante daquilo que nós temos como algo maior, irmãos. Então a proposta para nós aqui, quando Paulo diz não despreze a tua juventude, é como se ele dissesse assim: meu irmão, não joga fora a tua juventude. Há algo para a gente fazer, que Deus deixou, que Deus revelou, que torna você uma pessoa maior, uma pessoa superlativa, não para ter fama, não para ter sucesso, mas para ter essa vida santa na presença de Deus, que faz todo o sentido em todos os outros anos que vierem pela frente. Aquilo que você faz hoje marcará a sua vida para todos sempre. Aquilo que você escolher hoje vai reverberar na sua vida lá na frente. Então, se você escolhe viver a sua vida de forma dissoluta, lá na frente você vai colher toda essa dissolução que você está vivendo hoje. Mas se você prefere então não desprezar a sua mocidade e viver de forma superlativa na presença do Senhor, lá na frente a coisa vai ser totalmente diferente. E é interessante, meus irmãos, hoje eu liguei, em alguns minutos que eu tive uma folga no dia de hoje, eu liguei, deitei um pouquinho, liguei o YouTube e sem nem pensar, na timeline apareceu o ministro André Mendonça para mim. Ele estava no Rio de Janeiro, ele começou a palestrar. Meu Deus, como ele começou a palestrar, ele estava dando testemunho da vida dele, o ministro André Mendonça. E dentro do testemunho que ele estava dando, ele estava palestrando para advogados na OAB. Ele não estava num culto. Mas ele dizia que resolveu obedecer ao seu pai e à sua mãe. Olha só, ele tinha um desejo, ele é crente. Ele tinha um desejo de fazer seminário. Aí o pai dele disse: não, você só vai fazer seminário se você fizer direito. Direito o curso, não direito o seminário, direito o curso. Aí ele pegou e foi. No meio do curso de direito, o pai dele falece. Aí ele chega para a mãe e diz: mãe, cumpri aqui, agora eu quero fazer seminário. A mãe dele disse: não, faça um concurso, arruma um emprego, se estabeleça, depois você faz o seminário. Aí ele pegou e obedeceu a mãe, foi fazer o curso, um concurso, passou, foi advogado-geral da União, constituiu família, e aí depois ele foi fazer seminário. Mas o que eu acho interessante isso é que ele resolveu, nessa obediência, a ser o protagonista da sua própria vida. Ouvindo e escutando o Senhor, ouvindo e escutando aqueles que Deus colocou como líder na vida dele, que são seus pais, honrando o seu pai e a sua mãe, e hoje ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas não só isso, presbítero da igreja presbiteriana, pregador da palavra, fez seminário, uma família ali estabelecida, porque ele resolveu lá na juventude ser algo maior do que o mundo oferece. Então, meus irmãos, eu penso que a gente precisa estabelecer na nossa vida, embora o mundo queira que você gaste sua energia apenas com entretenimento, Deus quer que você gaste a sua energia com legado. Santidade não é sobre o que você não pode fazer, é sobre quem você decidiu ser. É o compromisso de não aceitar os rótulos de rebelde ou irresponsável que o mundo tenta te impor.
No ponto 2, a gente pode perceber essa anatomia desse algo maior. Em que áreas Deus quer estabelecer nas nossas vidas para que você se torne esse algo maior, essa essência divina, esse ser com um legado intransponível, poderoso, marcante e que te leva para o céu. Paulo não pede para Timóteo fazer um post bonito. Ele pede para Timóteo ser padrão. O compromisso então se manifesta aqui nesse texto em 5 áreas. Então Paulo está estabelecendo para Timóteo que ele precisa crescer, entender, absorver e viver 5 áreas indispensáveis da sua vida. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-se padrão dos fiéis. Em que? Em primeiro lugar, na palavra. Quinta-feira também nós falamos sobre isso. Quem é a palavra? É uma pessoa. Quem é essa pessoa? Cristo Jesus. Quem está em Cristo está na palavra e vive pela palavra. Mas se você negligencia a palavra, como é que você vai se tornar um padrão para a sua família, um padrão para os seus colegas, um padrão para a tua igreja, um padrão para onde quer que você vá, se você não tem a palavra? Então o convite que Paulo faz aqui para todos nós é: vamos para a palavra, vamos amar a palavra, vamos ansiar a palavra. Eu dou aula em seminário. Atualmente eu estou dando uma análise em Efésios, lá no Seminário Teológico El Shaddai. E no universo de irmãos que nós damos aula, os seminaristas, é impressionante o analfabetismo bíblico. É impressionante. E aí, irmã Alexandra, organizar a escola bíblica dominical da igreja é algo fundamental, para que quando vocês forem para o seminário, com o nome Calvário, né, Débora? O professor diz: rapaz, esse abençoado, essa abençoada foi bem preparado. Eles ouviram a palavra, eles estudaram a palavra. Mas por outro lado eu tenho a minha negligência. A igreja oferece escola bíblica dominical e estamos estudando temas teológicos, mas eu não vou, eu prefiro dormir. Eu prefiro ficar em casa dormindo, 9 horas da manhã, eu prefiro ficar em casa dormindo. E eu perdi um domingo, aí no outro domingo, essa noite foi muito, eu fui dormir de madrugada. Aí no outro domingo, a mesma coisa. E o que é que acontece com você? Você perdeu domingo, após domingo, após domingo. E num momento crucial da sua vida, quando você vai opinar, a sua opinião não tem baliza da palavra. Por quê? Porque você negligenciou a escola bíblica. Aí sem falar no domingo à noite, sem falar na terça-feira, sem falar na quinta-feira no culto de doutrina. E aí nós ficamos nessa pequenez, porque nós não ansiamos por aquilo que é a palavra, o próprio Senhor. E aí negligenciamos domingo após domingo, domingo após domingo, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Às vezes, meus irmãos, não se engane, não é a presença de culto. Às vezes você está presente no culto, mas a tua cabeça está em outro lugar. E é a mesma coisa de não ter vindo. A gente estava conversando isso com os oficiais, por exemplo, de que todo mundo aqui sabe o seguinte: quando a gente pensa em algum serviço, a gente pensa logo em oficiais daqui da igreja, diáconos daqui da igreja, não é? A gente já pensa logo, chama fulano. E às vezes fulano não tem uma qualidade de vida espiritual, porque ele está o tempo todo atarefado na igreja, ele está muito ativista. Eu estava conversando com eles o seguinte: olha, a gente precisa agora começar a delegar para outras pessoas fazerem algumas tarefas na igreja, para que você tenha qualidade de vida espiritual. Porque senão você vai ficar ativista demais e você vai perder a sua família. Você vai se perder. Estão entendendo, irmãos? Aconteceu comigo aqui. Vou dar esse exemplo. Quando você é ativista demais. A gente tinha marcado a assembleia para um domingo de manhã.
que aconteceu? Choveu, não foi? Aí a gente teve que o quê? Cancelar e marcar para outro. Só que no domingo que foi marcado, o outro domingo que foi marcado, eu tinha agendado há 2 meses atrás, ou 3 meses, não sei, uma viagem à praia com a família. No melhor desta palavra, vamos ficar devendo para que amanhã você continue conosco, ouvindo a conclusão desta palavra ministrada pelo pastor Antônio Júnior. Mas nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo a cantora Denise, que no início deste programa, juntamente com seu esposo, pastor Miguel, fizeram suas felicitações. Inclusive, nós agradecemos profundamente a este casal que tem sido uma bênção em nosso programa. E você vai ficar agora com a cantora Denise louvando a Deus nesses instantes finais e até amanhã, se Deus quiser. Antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Oh, quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje eu vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Só Ele. Antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Oh, quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje eu vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. O quê? Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Vamos cantar juntos? Soberano. Levanta a tua mão. Soberano. 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 Soberano és tu, Senhor. De novo mais forte. Soberano. Soberano.
és tu, Senhor. Quer no bom viver ou na provação, soberano és tu.